Como saber se eu realmente tenho um chamado missionário? Eu vejo que existe... Primeiro que essa pergunta ela é muito... É uma pergunta legal. Eu acho que mais jovens deveriam fazer essa pergunta, né? Eu creio que, inclusive, a gente vive hoje, parece que uma escassez dessa safra de novas pessoas. Eu prefiro ter o problema de ter que segurar pessoas do que ver que não tem ninguém se fazendo essa pergunta, né? Então, dito isto, vamos lá, né? Eu creio que vai ser a junção de duas coisas, né? Vai ser uma convicção interna, extremamente subjetiva, um desejo interno subjetivo e uma constatação externa por parte da igreja, né? E as duas precisam estar presentes. As duas precisam estar presentes, né? 1 Timóteo capítulo 3 diz que é aquele que aspira ao episcopado, né? E aqui eu já estou falando de missionário, entendendo que é um chamado pastoral num contexto transcultural, seja ele do tipo Judéia ou Samaria ou confins da terra. E aí, enfim, dito isso, né? Então vai ser a junção desses dois, né? Esse cara ele vai ter uma convicção interna, um desejo que cresce, ele cresce, pode ser abafado por coisas deste mundo, pode ser ignorado por um tempo, mas é um desejo crescente. E aí a constatação por parte da igreja, de que esses dons que Deus equipou alguém para um chamado missionário ou pastoral, começam a fazer efeito no corpo de Cristo, e a igreja olha para um camarada desse e fala assim: rapaz, você já considerou, né, a questão do seu chamado missionário pastoral, né? E aí ele vai ter que pôr para pensar, a igreja vai se mobilizando e a junção desses dois aspectos aí, né? Tanto da igreja quanto disso. Os dois vai proteger você, porque às vezes você tem aí algo extremamente forte no seu coração, pode ter sido fruto de, não sei, emoções, um desejo de querer agradar a Deus, de servir ao Senhor, e você confundiu isso com um chamado pastoral ou missionário, e aí a igreja olha para você e fala assim: você é um crente, você é alguém que está crescendo, você é uma bênção, mas não é para você, né? E pode ser triste no início, mas é melhor você ser mão fazendo função de mão do que tentar ser pé, né? Andar de bananeira por muito tempo vai levar você a cair, né? Então, assim que eu começaria a provocar você a pensar, né? Eu acho que isso que o Sacha colocou é muito importante, esse é um dos lados, mas uma outra coisa que eu diria é como saber se você tem um chamado missionário. Vai ler a Bíblia e você vai descobrir que você tem um chamado missionário, entendeu? Vai estudar a Bíblia e você vai descobrir que você tem um chamado missionário. Porque a gente às vezes carrega uma visão romântica sobre missionários, entendeu? É claro que Deus chama pessoas para lugares específicos, situações específicas, trabalhos, missões específicas, mas a Bíblia apresenta cada cristão como um missionário enviado a essa tarefa de fazer discípulos de todas as nações pelo mundo inteiro. Então, eu lembro do dia que eu perguntei numa conferência assim, eu perguntei para vários missionários como foi o seu chamado. Porque a gente gosta de ouvir essas histórias de chamado. Não, porque aí veio um fogo, e aí uma pessoa um dia falou para mim, e aí isso se confirmou, tal. Aí eu perguntei para uma missionária de Asas de Socorro, como foi o seu chamado? Ela falou assim: olha, Tiago, foi muito simples. Eu conheci Deus, eu conheci Jesus Cristo lendo a Bíblia, e no dia que eu conheci Jesus, ali eu entendi que eu tinha sido chamada também para compartilhar sobre Jesus, e ali então eu me tornei uma missionária. Então eu acredito que todos nós, em uma visão mais geral, nós somos missionários. A gente tem que parar também com essa visão às vezes de missões só transculturais. Isso existe gente que vai para a Amazônia, existe gente que vai para a África, existe gente que vai para a China, mas hoje quase 90% da população mundial vive nas cidades. Então hoje o desafio missionário, o maior campo missionário hoje são as cidades. E quem são os missionários nas cidades? O missionário na cidade não é o cara que toca violão. O missionário na cidade é o médico, é o professor, é o político. Esses são os missionários da cidade. Então eu hoje tenho uma visão missionária um pouco mais estratégica. Eu acho que a gente como cristão, a gente precisa desenvolver essa visão mais estratégica, de preparação, de posições mais estratégicas, onde a gente vai poder influenciar, onde a gente vai poder formar opinião, onde a gente realmente vai poder fazer diferença e abençoar pessoas, seja na cidade ou fora da cidade, em que contexto for. Deus nos chamou para fazer missões, né? Para fazer discípulos. Amém. Eu só queria chamar a atenção para, se vocês prestaram bastante atenção no que os nossos dois irmãos falaram, eles quebraram com um conceito muito subjetivo,
Como é que eu posso saber que eu tenho um chamado? Porque a gente tem essa herança muito forte no nosso contexto. Então, quando o Sacha fala sobre, olha, a igreja tem que confirmar, cara, você pode achar que você é um tal, mas a igreja não percebe isso em você, não está certo. E é isso mesmo, a Escritura nos ensina. Se alguém aspira, ótimo, você tem que ter essa lista. E os outros é que vão dizer que você tem, não é? E o que o Tiago colocou aqui é o seguinte, você tem eu pensei na mesma coisa que ele falou. Eu ri porque eu ia dizer a mesma coisa, ainda bem que ele falou antes, né? Porque ele disse assim, cara, leia a Bíblia, você é testemunha de Cristo. Agora, veja só, seja pelo testemunho da igreja ou pela leitura das Escrituras, não tem tanto a ver com eu sentir que eu tenho um chamado para a China. Sabe uma coisa curiosa? Se você estudar um pouquinho de história das missões, você vai perceber que são muitos os casos de pessoas que achavam que iam para um lugar e acabaram indo para o outro. E aí, o chamado era para o primeiro ou para o segundo? Entendeu? A subjetividade nunca pode ser determinante nesse nosso desejo de servir a Deus. Por isso que a gente tem que ouvir o que as Escrituras dizem por intermédio do que a igreja confirma. Isso sim é sermos bem orientados no chamado missionário. Tá?